Olá, eu sou a Fernanda da Criativa Artesanal e este é o primeiro de muitos programas em que traremos as nossas mais tradicionais e gostosas receitas, sempre privilegiando alimentos naturais e produtos produzidos em casa. Lembrando que tudo que você verá aqui também pode ser adquirido pronto em nosso site www.criativaartesanal.com.br. Hoje traremos a receita da Quiche Lorraine, uma torta que foi desenvolvida na Alemanha medieval, na região chamada Lorraine, que posteriormente passou a ser da França. Este país sim que difundiu a receita para o mundo inteiro, onde a torta ficou conhecida, então sendo francesa. A Quiche Lorraine é uma torta aberta, com uma massa chamada brisée, recheada à base de ovos, creme de leite, queijo e bacon. Essa base de recheio pode ser feita com diversos sabores, é só substituir o bacon pelo que você quiser, aí a sua criatividade em fazer o recheio que você mais gostar. Vamos lá? Bom, agora vamos fazer a nossa massa, é a primeira parte da receita, porque depois ela fica por 1 hora descansando na geladeira antes de podermos manuseá-la. Para fazer a massa, nós começamos primeiro misturando os ingredientes secos. São 300 gramas de farinha de trigo, vou colocar aqui, 5 gramas de sal, 5 gramas de açúcar. A gente mistura com a mão mesmo, porque daqui a pouco a gente já vai sujá-la. E agora vamos para os ingredientes úmidos. 175 gramas de margarina com sal. A margarina, ela precisa estar em temperatura ambiente. Você pode, assim como eu fiz, colocar um pouquinho no micro-ondas, só alguns segundos para ela poder derreter. Colocamos toda a margarina aqui. Uma gema de ovo, eu gosto de usar o ovo vermelho, porque daí a nossa massa fica mais amarelinha. E 10 ml de água. A água aqui na massa é só para ativar a farinha e ela poder, depois quando assada, não ficar muito esfarelada. E aí é só misturar, não tem jeito, é com a mão mesmo. Porque essa massa é uma massa muito seca. A gente só incorpora o líquido na farinha e vocês vão ver que ela vai ficar como se fosse uma massinha de criança. A gente também brinca quando está cozinhando. Veja como já tudo ficou bem misturadinho e a massa é uma coisa só. A gente aperta ela mais um pouquinho, né? Sova ela só um pouquinho, só para evitar que ela fique muito esfarelada quando assada, porque ela acaba virando uma bolachinha. Faço uma bolinha com ela. Vou embrulhar no plástico filme e deixá-la pelo menos 1 hora na geladeira descansando. É isso. Bom, pessoal, a nossa massa já descansou por 1 hora na geladeira e agora a gente vai colocá-la na forma. Eu costumo utilizar o papel manteiga porque ele dá um acabamento mais bonito e garante que a nossa torta não vai grudar na forma. Eu uso uma forma de fundo falso, tá? E aí, pra gente colocar o papel manteiga na forma, é só colocá-lo assim dessa forma. Veja que eu cortei ele um pouco maior do que a nossa forma. Eu centralizo ele e pego o fundo da forma e fecho ele assim. Depois é só vir com a mão na lateral, dar uma amassadinha mesmo. A ideia é que ele fique rústico.
dá um acabamento bem bonito e depois fica legal para você colocar a sua forma, a sua torta na mesa. Esse papel vai ficar super bonito depois de assado. É só tirar, vamos colocar o fundo na parte de baixo da forma e aí a gente só coloca o papel novamente. Toma cuidado de sempre dar uma amassadinha, é normal, mas a gente vai sempre apoiando com a mão e ele fica. Agora é hora de colocar a massa, ela vai ajudar a prender o papel na forma também. A nossa massa, que ficou na geladeira por 1 hora, vou desenrolar ela daqui. E agora, gente, é brincar de massinha. Não existe outra forma. Tem pessoas que gostam de abrir a massa com o rolo, mas eu acho que é mais rápido a gente brincar com massinha mesmo, com ela, e ir fazendo assim, olha. Eu faço uma cobrinha e vou trazendo na lateral. E aí o meu dedo vai colocando a massa na lateral. É só brincar de massinha. Tem que lembrar da infância agora. E assim a gente vai fazendo. Primeiro a lateral, sempre. A gente garante que ela pegue toda a parte de baixo da forma, principalmente. Eu vou dar uma viradinha aqui para vocês poderem ver como que ela vai ficando. Pessoal, tá? Já terminei toda a lateral. Agora eu vou fazer a base da nossa forma. O processo continua o mesmo. Agora, ao invés de cobrinha, a gente achata a massa assim, como vocês estão vendo. E, novamente, a gente vai colocar ela na forma, brincando de massinha. Um ótimo trabalho para quem tem filho, coloca o filho para fazer isso. Eles adoram, super se sentem ajudando na cozinha. E é algo bem fácil para eles fazerem. Enquanto a massa de baixo, se unam. Quando ela assar, a gente não quer que fique nenhuma rachadura. Vai preenchendo os cantinhos. Bom, pessoal, eu já terminei de colocar toda a massa na forma. Está aqui. Vejam que o nosso papel, ele ficou engordurado mesmo, não tem problema. Inclusive, você pode, olha, limpar a mão assim, é legal que ele fica com essa gordurinha. E depois, quando ele assar, onde tiver assim marcado, vai ficar mais escurinho e dar aquele efeito rústico que a gente quer. Porque a gente faz comida mais artesanato também. Um detalhe importante. Toda vez que for fazer essa massa, a gente precisa fazer alguns furinhos nela para que o ar possa passar através dela enquanto ela estiver assando e não formar bolhas. Porque senão estraga a nossa massa, ela pode rachar ou ficar feia. Então eu venho com um garfo e faço bastante furinhos ao redor dela inteirinha. Alguns eu chego a rasgar a massa, principalmente no meio dela, para garantir que o ar saia. Esses furinhos não vão aparecer no resultado final e garantem que a nossa massa vai ficar linda. Agora, um outro detalhe importante. Vocês vão ver que o nosso recheio, ele é bem líquido. Então, para que a nossa massa não fique crua, a gente precisa assá-la um pouquinho antes de rechear. Então, essa massa ela vai ficar no forno agora por uns 10 a 15 minutos, o forno aquecido a 200 graus, até que ela perca essa tonalidade crua, amarela e fique superficialmente branca. Não é para assar por completo, é só para selar a massa e o recheio não encharcar. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como vai ficar. Pessoal, é o seguinte, essa torta que a gente está fazendo, ela serve bem 6 pessoas. E aí você pode colocar junto uma salada, fica super legal, super bacana na hora de servir no prato. É natural também sobrar um pouco de massa, não tem problema. Você pode tanto enrolá-la e congelar e depois reutilizar essa massa para fazer a quiche de novo. Ou então, uma coisa que eu adoro fazer aqui em casa, quando sobra,
eu faço pequenos palitinhos assim. Faço pequenos palitinhos e asso isso aqui para tomar com uma cervejinha, ou então dar aquela roubadinha na geleia, na geladeira, é uma delícia. Porque ela fica como se fosse uma bolachinha, tá? Só fazer um monte de cobrinha e assar, fica uma delícia, aí vai do seu gosto. A minha, eu vou guardar e depois eu vou fazer esses palitinhos aqui em casa. Agora, a gente vai preparar o recheio. Como eu disse no início, essa receita que eu vou mostrar para vocês é uma receita base e você pode substituir o bacon pelo que você quiser. Peito de peru com queijo branco, salmão com brócolis, fica uma delícia, carne seca, alho poró, aí a criatividade e o gosto de cada um. A receita base, a gente tanto pode bater num processador como o meu, ou usar o nosso fouet de todos os dias em uma bacia. Eu vou no mais prático. Nós temos 4 ovos inteiros, 400 gramas de creme de leite. Pode ser uma lata de creme de leite sem o soro, ou aqui, como eu coloquei, 2 caixinhas de creme de leite. Eu prefiro, já vem sem o soro, é bem mais prático. Aqui. Para ajudar. Mais um pouquinho aqui. Gramas de queijo parmesão ralado. Se você gostar de mais, pode colocar mais 50, 70 gramas. Não coloca muito, porque senão a massa fica muito engordurada. Pimenta do reino. Eu uso a pimenta do reino branca, porque ela faz menos mal ao nosso estômago. A pimenta do reino preta, ela costuma ser bem indigesta para a maioria das pessoas. Também vai a gosto, não necessariamente precisa usar. Eu vou colocar só um pouquinho, porque ela dá um gostinho especial no olho. Como nessa receita eu estou usando o bacon e o parmesão ralado, eu não vou colocar sal. Dependendo do recheio que você vai utilizar, é importante colocar no máximo 7 gramas de sal nessa base de recheio. Esse é o recheio padrão. Daqui você pode rechear do jeito que você quiser, com os sabores que você gostar. Eu hoje, como a gente está fazendo aqui quiche Lorraine, eu vou colocar 150 gramas de bacon que eu já fritei. E inclusive coloquei um pouquinho da gordurinha que o bacon solta aqui nesse potinho. Ela ajuda a dar um sabor delicioso na massa. Só colocar aqui. Veja que este não é um liquidificador, é só um processador. O liquidificador, ele misturaria e trituraria todos os ingredientes, não é o que a gente quer. E aí, é só bater. Um minutinho só, o suficiente para misturar todos os ingredientes e o nosso recheio já está pronto. A nossa massa também já foi pré-assada, eu vou pegá-la agora para vocês verem. Veja como ela ficou esbranquiçada, mas eu não assei completamente. Agora é só colocar o recheio aqui dentro e voltar ela para o forno. Veja como o recheio é bem líquido. É por isso que a massa precisa ser assada antes, senão ela encharca e fica ruim. Agora é colocar no forno, também pré-aquecida a 200 graus. Ela fica em torno de 30 a 40 minutos, depende do tempo, se tiver frio, se tiver calor. É aquela máxima, vai lá com um palitinho de dente, coloca ele aqui, a hora que ele sair limpo,
você sabe que ela tá pronta. O cheiro também denuncia bastante, tá, gente? Ela solta um aroma delicioso, também mostra que ela já está quase pronta. Vai pro forno e já eu mostro como vai ficar. Pessoal, a nossa torta já assou, está pronta. Quero mostrar para vocês como ela ficou assadinha. É comum ela subir um pouquinho o recheio, não tem problema. Depois, quando ela esfria, ela volta no seu tamanho natural. Vejam que o papel ficou bem marronzinho, era esse o efeito visual que nós queríamos, para que desse um efeito rústico na nossa torta. Agora eu vou desenformá-la. O papel ajuda muito, é só puxar com um pouquinho de cuidado para ela não quebrar. Se tiver alguém para ajudar em casa a puxar, fica mais fácil. Cuidado, 1, 2, 3 e passei ela para nossa bandeja de servir. E aqui está a nossa quiche Lorraine. Eu espero que vocês tenham gostado e agora é só se deliciar comendo ela. Até o próximo programa. Tchau, tchau.